Já pararam pra pensar que, por algum motivo bizarro, o Mistério talvez seja o vilão mais bem adaptado do Homem-Aranha em praticamente todas as mídias? Porque quando a gente pensa nos vilões do Homem-Aranha, normalmente eles vão ter, de fato, algumas adaptações boas, mas sempre vai ter também as ruins, muitas adaptações ruins especificamente. Mas o Mistério não. Mas afinal de contas, quem é o Mistério? Bom, o nome dele é Quentin Beck, ele era um técnico de efeitos especiais e dublê de Hollywood. Ele era perito em ilusões, hipnose, robótica e diversos efeitos práticos. A primeira vez que o nosso Mistério apareceu no Homem-Aranha foi em The Amazing Spider-Man número 13. Basicamente o Mistério nessa história, ele quer criar uma série de ilusões para fazer parecer com que o Homem-Aranha esteja cometendo crimes. E inclusive essa história do Homem-Aranha ser incriminado pelo Mistério ou pelo Camaleão é uma história que de certa forma é muito icônica. Por quê? A gente tem isso em diversas adaptações existentes. A gente tem isso no desenho do espetacular Homem-Aranha, a gente tem isso no jogo do Homem-Aranha de PlayStation 1. A gente até tem de certa forma um pouco disso no Homem-Aranha 2 do Tom Holland, já que tecnicamente o Mistério acusa ele de ter cometido assassinato. Então, essa parada de incriminar o Homem-Aranha com o Mistério e o Camaleão, isso vem desde as antigas. E acredite, isso vai acontecer diversas vezes no futuro, de tão icônica que essa história, embora seja muito simples, ela se torna simplesmente inesquecível. Inclusive nessa mesma edição, ele se aproxima do JJ e promete trazer o Homem-Aranha à justiça desde que o Jameson pague ele. Demora muito tempo pra ele e o Homem-Aranha caírem na porrada, inclusive a icônica luta deles na primeira vez ocorre justamente na ponte do Brooklyn, e é muito importante esse detalhe porque vocês vão ver o como praticamente todas as adaptações do personagem acabaram honrando esse primeiro duelo entre os dois. É claro que o Homem-Aranha não ganha logo de primeira, mas até o final ele acaba tendo diversas reviravoltas e, obviamente, o nosso Aracnídeo acaba vencendo do Mistério. E o Mistério, depois dessa edição, acabou se tornando um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha, aparecendo praticamente em tudo que existe do personagem. Mas, Bruce, por que as adaptações dele são tão boas assim? Bom, que tal a gente comentar sobre cada uma rapidinho? E vamos começar justamente pelo primeiro desenho do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha dos anos 60. Peraí, Bruce, o primeiro desenho do Homem-Aranha? Exatamente. Esse primeiro desenho do Homem-Aranha, na realidade, ele adapta muito bem a maioria dos vilões do Homem-Aranha. Mas, literalmente, o episódio em que o Mistério aparece é um Ctrl-C, Ctrl-V do quadrinho, gente. Vocês não estão ligados. Literalmente, cada cena do episódio desse desenho é uma página perfeita do que acontece no quadrinho original. Como eles se conhecem, a luta do Brooklyn. Sabe aquele mangá que você ama muito e quando você vai ver o anime dele, ele é tão perfeito, mas tão perfeito que quando você coloca o anime e o mangá frente a frente, parece que é a mesma coisa, tipo, de tão bem adaptado que tá essa sequência? Então, é isso que é o Mistério na série dos anos 60. Tá bem característico do que é na HQ, então eu diria que de longe uma das melhores adaptações é justamente do primeiro desenho do Homem-Aranha. E como eu tinha dito antes, inclusive a ponte do Brooklyn tá aqui, é retratada perfeitamente nesse episódio. Inclusive a luta dos dois é idêntica da HQ, cara, tipo, chega a ser sinistro de tão igual que é. Que nos leva para a série dos anos 90. O Mistério também, no desenho dos anos 90, é simplesmente idêntico à versão da HQ. Inclusive, no primeiro episódio que ele aparece, é mais uma homenagem à primeira aparição dele na HQ. Inclusive, tem a própria luta que o Homem-Aranha tem com o Mistério na ponte do Brooklyn. A série dos anos 90 tenta refazer também e é muito bem feitinha. Claro que tem as suas diferenças, ela não segue 100% o que acontece ali no gibi, mas é inegável, cara. Tem um carinho, uma qualidade assim, simplesmente absurda. E acho que a única coisa que é engraçada na série dos anos 90 é o fato justamente do Mistério ser muito forte. Tipo, se liga no shape do maluco. O cara tá mais forte que o Homem-Aranha, mano. Que é isso? O cara não é só o mestre das ilusões, o cara também é o mestre do shape perfeito dos vilões do Homem-Aranha. Antes da gente ir pro espetacular Homem-Aranha de 2008, acho também muito importante a gente citar o Mistério no jogo do PlayStation 1 do Homem-Aranha. Lembra daquele jogo simplesmente icônico do personagem e possivelmente um jogo que muitos de vocês já jogaram quando eram crianças? Então, o Mistério nesse jogo também é perfeitamente adaptado, cara. A dublagem dele eu acho que é uma das mais incríveis que eu já vi do personagem. Quando eu leio as histórias do Mistério em inglês, eu literalmente imagino com a dublagem do Mistério de PlayStation 1. O Mistério aqui, ele tá mais uma vez um Ctrl-C, Ctrl-V da HQ clássica do Homem-Aranha. Inclusive, até o plano dele é basicamente o mesmo plano da primeira aparição dele. Ele quer incriminar o Homem-Aranha e ele acaba conseguindo isso. Claro que tem diversas coisas por trás da história do jogo, já que o Dr. Octopus e o Carnificina são os vilões de fato principais que estão por trás do Mistério.
Mas isso não muda o fato de que o Mistério está simplesmente muito bem adaptado. Também o Mistério aparece no jogo do Homem-Aranha 2, de PlayStation 2, Xbox e tudo mais, sabe? Do filme de Sam Raimi, aquele jogo icônico que todo mundo ama também. Então, o Mistério também aparece nesse jogo como um vilão, e o Mistério não tá ruim não, ele também tá uma adaptação até que divertidinha. A personalidade do Mistério tá muito boa, o jeito que as ilusões são feitas nesse jogo é totalmente incrível e é perfeito como representa o Mistério. O visual de fato dele ali não me agrada muito, mas é outra adaptação, cara, que não tem muitos defeitos, é uma adaptação realmente muito boa. E antes que eu me esqueça também de citar aqui, o Mistério foi o vilão principal do jogo Spider-Man Friend or Foe, de 2007. Ele era o cara que estava realmente por trás de toda aquela confusão. E sabe o que é pior? Não tem muito o que avaliar aqui, porque o Mistério, ele só farma aura. Literal, ele só farma aura. Ele nem fala muito no jogo. Se a gente for analisar, não é uma adaptação tão ruim assim. O que nos leva para o espetacular Homem-Aranha de 2008. E mais uma vez, é outra adaptação perfeita do personagem. E adivinha, o que tem nessa adaptação, gente? A luta na ponte do Brooklyn de novo tá aqui. Gente, praticamente todos, vocês perceberam que todos os desenhos que adaptaram o Mistério colocaram essa luta? Aqui na versão do espetacular Homem-Aranha a gente tem uma adaptação muito fiel, mas já com algumas diferenças e eu gosto muito. Eles tentam levar o Mistério de fato pra uma parada mais séria assim, que realmente fazem ele ser um pouco mais ameaçador. Até porque você tá falando de um cara que tem tecnicamente uma das habilidades mais insanas dos vilões do Homem-Aranha. Tão insana que ele acabou até mesmo prejudicando a vida do Demolidor, ou seja, o Mistério não é pouca bosta. Ele é um dos vilões literalmente mais perigosos do Homem-Aranha quando a gente para pra analisar, já que ele pode praticamente fazer qualquer um ficar preso nas suas ilusões. E o espetacular Homem-Aranha trabalha isso de maneira muito brilhante nos seus episódios. E tem uma das cenas mais bonitas, eu acho que do desenho inteiro, que é justamente a cena onde o Homem-Aranha derrota as ilusões do Mistério, literalmente colocando uma venda nos seus olhos e só usando o sentido da aranha para literalmente derrotar todas as ilusões dele. Cara, é uma cena linda e simplesmente incrível. O que nos leva para o Ultimate Spider-Man de 2012. E o Mistério, por incrível que pareça, gente, nessa animação, ele não é ruim. Eu gosto bastante até dessa história que envolve Mistério. Inclusive, mais uma vez, eles fazem referência à ponte do Brooklyn. Não tem como, gente. Não tem como. Eles vão sempre referenciar a ponte do Brooklyn e a luta do Homem-Aranha com o Mistério em todas as animações existentes, praticamente. Inclusive, o Mistério demorou muito pra aparecer nessa animação. Tipo, ele só aparece lá pela 4ª temporada. Ele realmente demora muito pra aparecer. E aqui, o Quentin Beck não é necessariamente o Mistério que aparece pra enfrentar o Homem-Aranha. E sim, a filha dele, Frances Beck. Mas não está ruim a adaptação em si do Mistério, tá bem legal, os poderes estão divertidos, a motivação da personagem, que é a filha do Mistério, não é ruim, e o próprio Mistério, quando ele aparece, realmente, o Quentin Beck, tá bem representado. E no desenho do Homem-Aranha Marvel's Spider-Man de 2017, o Mistério só aparece literalmente uma vez. Então a gente pode colocar só como, ok, aceitável. Acho que esse desenho adaptou outros personagens de maneira muito mais porca. Então eu acho que o Mistério, de certa forma, se safou só por ter aparecido em um episódio. Pelo menos até onde eu me lembro, ele só aparece em um episódio e é citado em outros. O que nos leva pro filme do Homem-Aranha, do Tom Holland. O segundo filme, Homem-Aranha Longe de Casa, Far From Home. Que é um filme que muita gente acha uma porcaria, por diversas razões. Mas o Mistério, eu acho que tá muito bem adaptado. O ator do Mistério também faz um trabalho simplesmente excepcional. Eu acho que ele rouba basicamente 90% do filme inteiro quando ele aparece. Ele tem muito carisma. Eles fazem um Quentin Beck muito interessante. Sem contar que basicamente tá aquela mesma parada dos quadrinhos. Quentin Beck preparando ali pra enganar todo mundo. Mais uma vez, incriminar o Homem-Aranha de alguma forma. E ele simplesmente consegue isso no final do filme. As cenas das ilusões desse filme são simplesmente lindas. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi esse filme na estreia no cinema. E eu basicamente tava apaixonado nas cenas das ilusões do Mistério, cara. Linda. Parece que você tá lendo um quadrinho mesmo do Homem-Aranha, vendo ele se fudendo e sendo espancado pelo Mistério. O que é mais triste é que essa cena tinha tudo pra ser perfeita. Sabe quando chega a parte do Tony Stark? Agora, imagina. Tira o Tony Stark e coloca o Tio Ben. Imagina o Mistério falando, se você fosse bom o suficiente, você teria salvado seu Tio Ben. E aí mostra o túmulo do Tio Ben. E o Homem-Aranha sem palavras. Gente, seria a cena mais incrível desse filme. Seria, tipo, top 3 melhores cenas do Homem-Aranha. Tipo, tranquilamente. Mas é isso que a gente teve? Não, porque a gente não vive no mundo perfeito. E não teve porra nenhuma de Tio Ben.
E nos leva agora para as últimas adaptações do Mistério, sendo em jogos de videogame. O Mistério apareceu no Homem-Aranha Shattered Dimensions, onde ele é o vilão principal, e no jogo Marvel's Spider-Man 2, onde ele não é de certa forma um vilão. Shattered Dimensions, o Mistério, ele, embora seja o vilão principal, ele só aparece na primeira cutscene e no final do jogo. Ele não aparece basicamente em muitas partes, até porque cada fase é um vilão diferente, então a gente não tem tanto contexto assim do Mistério. Mas é um jogo escrito pelo Dan Slott, né, gente? Então você já imagina ali que tem muita coisa descaracterizada e ruim por si só. Mas ele é só muito exagerado nesse jogo. Não acho ruim, mas também não acho tipo mil maravilhas. Ele só tá exagerado e tá uma adaptaçãozinha legal, não tá ruim. E no Marvel's Spider-Man 2, o Quentin Beck, ele tá querendo ser uma pessoa melhor. Ele tá querendo desistir dessa parada de mistério, tá querendo já seguir com a vida dele e tudo mais. A única coisa que realmente me incomoda é que, de certa forma, a gente não viu esse mistério sendo ruim, sabe? O mistério sendo o mistério de fato contra o Homem-Aranha ou Peter Parker. Quando a gente encontra o mistério de fato pela primeira vez no jogo do Homem-Aranha, ele já tá meio que desenvolvido, sabe? Ele já meio que não quer mais viver essa vida dele, ele quer fazer outras paradas e eu entendo que o jogo quis ir por esse lado, não acho ruim, mas diferente do Lápide, onde a gente de certa forma enfrentou ele no primeiro jogo, a gente viu como ele tava e a gente viu que agora ele quer se tornar uma pessoa melhor. Aqui meio que nesse jogo foi algo off-screen, o Homem-Aranha já tinha cacetado ele anos atrás e meio que o Quentin Beck só quer seguir com a vida. Eu queria que mostrasse isso pra gente, mas tudo bem, eu aceito o mistério não ser mais tecnicamente um mistério, mas de novo, eu ainda acho que quem deveria resolver as missões do mistério deveria ter sido o Peter e não o Miles, já que, de certa forma, o mistério tem um relacionamento já de anos com o Peter, então a melhor coisa seria justamente o Peter resolver esses problemas que estão acontecendo com o Quentin Beck. Mas não é ele que resolve, é o Miles, inclusive são missões exclusivas do Miles, o que me deixou um pouco triste, porque o Miles não tem contato nenhum com o Quentin Beck, não tem de certa forma nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de história, então é só meio que uma missão aleatória, secundária pro Miles Morales em si no jogo. E pra mim seria perfeito uma missão especificamente pro Peter Parker. E basicamente essas são todas as adaptações que o Mistério teve durante os anos. Como vocês puderam ver, as adaptações de animações, até mesmo do filme e as de videogame, a grande maioria é de extrema qualidade. O Mistério acho que é o único vilão onde tem basicamente pouquíssimas adaptações realmente que incomodaram as pessoas, a um ponto de tipo, realmente as pessoas vierem a odiar. Eu, pelo menos na minha cabeça, não consigo pensar em nenhuma que de fato seja ruim. Até mesmo a de Marvel's Spider-Man 2017, eu não diria que é ruim, é só meio que irrelevante, sabe? Tipo, quem se importa? Parabéns, Mistério. Você tem uma sorte que muitos personagens do Homem-Aranha não possuem, e isso inclui o próprio Peter Parker. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado por todos que me assistiram. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Tem muito mais aí por vir. Até a próxima.